Prezados alunos e responsáveis, bom dia. Aqui quem fala é o professor Francisco Lima, de língua inglesa. E hoje nós continuaremos trabalhando o Present Continuous. Sabemos que para utilizar o Present Continuous, nós temos que seguir alguns passos. Por exemplo, subject, mais o verbo to be, mais o is ou are, mais o ing. Então, o que seria? Subject seria o sujeito. To be seria o verbo ser ou estar. Is é o are são e por último, o ing, que seria o ando, o and, ou o indo, em português. Eu vou passar para vocês a parte de um vídeo e depois a gente comenta o material. O presente contínuo, vamos lá? Para o presente contínuo, a gente sempre vai precisar do sujeito, mais o verbo to be, né, que a gente aprendeu lá na primeira aula, mais um verbo junto com o ing, porque o ing é o que vai dar aquela, que é o gerúndio no caso, né? Estudando, comendo, falando, andando. Então, vamos lá, vamos ver os exemplos aqui. Eu tenho um exemplo aqui na afirmativa, na negativa e na interrogativa, tá bom? Se você ainda não assistiu o do verbo to be, vai lá e assiste para você poder entender, tá? Na afirmativa, I am eating. Tá? Então tá dizendo que comer chocolate right now. Eu não vou comer agora, tá? Que eu tô ensinando, eu sei. Tá? na negativa, para eu transformar isso aqui na negativa seria muito fácil, você colocaria o not, tá? Depois disso, I am not eating chocolate. É que nem o verbo to be, né? Você coloca o not depois. Para fazer uma pergunta, você pega o verbo to be e coloca para frente, como eu trouxe aqui os exemplos, né? Na negativa, eu trouxe o you, no caso, para vocês verem com um outro exemplo. You are not reading a book now. You're not reading a book now. O not vai estar negando toda a sentença, né? Read é o verbo ler e com ing no gerúndio fica lendo. Então, você não está lendo um livro now, agora. Você não está lendo um livro agora. Because you are watching this video right now. Você não está lendo um livro agora, porque você está assistindo esse vídeo agora. E na interrogativa, se eu quiser transformar essa frase na interrogativa, por exemplo, eu pego o verbo to be e jogo para frente. Are you, tiro not, lógico. Are you reading a book now? Aí você diria, né? I am not reading a book now. Because... Então, esse vídeo é de uma professora chamada Marcela Milete. É bem bacana, ela fala em gerúndio, apesar de não ser gerúndio. O gerúndio é uma outra coisa que fica para outra aula, mas é muito parecido com o verbo no gerúndio do português, ok? Então, nós temos aqui, né? O present continuous refere-se a situações que ocorrem no momento da fala, ou seja, é uma situação que ocorre no momento que a gente está se expressando, né? É muito parecido com o gerúndio do português, fazendo, indo, trabalhando, né? E tem algumas características nesse tempo verbal que são os advérbios now, que é agora, advérbios de tempo, né? Now, que significa agora. At this moment, que é no momento. At present, que é no presente ou atualmente, né? Então, vendo aqui, nós temos o verbo no infinitivo, né? Por exemplo, aqui, o to
é como se fosse o R do português. Ele está colocando o verbo no infinitivo. To work, que é trabalhar. To eat. To eat, que é comer. Tá aqui o R, o to tá é como se fosse o R do português, né? Mostrando que o verbo está no infinitivo. To drive, que é dirigir. Tá aqui o R, o to. To write, que é escrever. Então, todos os verbos estão no infinitivo. Okay? E aqui eu coloquei para vocês copiarem essas regrinhas para vocês terem no caderno, para, se precisar, saber como funciona, ter uma ideia. Para formar o present continuous, acrescentamos o ing, que é o ando, indo ou endo em português, ok? Então, vamos trabalhar mais um pouco. Como ela falou, né? A gente vai ter aqui I, tá um pouco menor, né? I, que é o eu. Am, que é estou, né? E o eating, que é comendo. Eu acrescentei ing no verbo eat, ok? I am eating a chocolate, que é o complemento, né? Então seria aqui o verbo to be, que é o seu estar, o verbo da ação, né? Comendo, e o complemento, que seria o chocolate, a chocolate, um chocolate, porque o a significa em inglês, ok? Aqui outro exemplo. You are not reading a book, né? Eu tenho you, que é você, are not, que é a negativa, não está, e o reading, que é, eu acrescentei ing em read, ok? Ficou reading a book, ok? E a book, que é o complemento, né? A book quer dizer um livro. O a, mais uma vez, significa ok? Aqui eu tenho reading, eu tenho o verbo da ação, depois o complemento, que é a book. E o último exemplo. Aqui ele faz uma pergunta, né? Ele volta o verbo para antes do sujeito. Ela fala depois, mas eu sempre digo, ele não está depois do sujeito, ele está antes do sujeito. Para ele, se ele tivesse depois do sujeito, estaria aqui, né? Se o sujeito é esse aqui, o sujeito é esse. Então ele não está depois do sujeito, ele está antes do sujeito. Então, are you drinking coffee? Are you drinking coffee? Né? Aí vira ao contrário aqui. Está você, que seria você está bebendo café. Eu tenho o verbo to be, conjugado. Tenho o verbo drinking. Tenho drink, eu acrescentei ing para formar drinking. Bebendo, que é o verbo da ação, e o complemento, que é coffee, ok? Então, eu vou enviar para vocês um exercício para a gente, mais uma vez, trabalhar o present continuous, ok? Um forte abraço do professor Francisco Lima. Deus abençoe. Tamo juntos.